Ai, 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 meu povo! Bora começar essa jornada juntas? Juntos, né? Sim! Nossa, eu estou muito animada em fazer essa sequência de lives para você que me acompanha aqui, tanto para quem chegou agora, para quem já está há mais tempo, né, acompanhando aí o conteúdo que eu venho compartilhando com vocês. Então eu realmente quero que seja transformador para você essa sequência aí de lives. A gente vai juntos aí até quinta-feira, porque tem uma surpresa na quinta para vocês. E eu quero que você tire o melhor, né? Que você realmente consiga colocar um ponto de virada no seu perfil. Então, um antes e depois aí das nossas lives, porque a minha ideia é trazer os conceitos para que você entenda de uma vez por todas o que é construir um perfil de sucesso aqui no Instagram. Então, hoje a gente começa aí pela base, né? Eu estou trabalhando com vocês aí no nosso lançamento realmente, né, no formato de um foguete, e a ideia é que a gente construa um foguete juntos. Então, por onde a gente começa, né? Aonde realmente é o primeiro passo? A gente começa pela base do nosso foguete. E a base dele é o quê? A sua marca. Então, qual é o primeiro ponto que você precisa realmente, né, levar em consideração? O que você tem que fazer primeiro? E aí, pra gente começar, eu quero que você já aproveite e compartilhe essa live. Então, clica aí no aviãozinho e já manda pros amigos aí que trabalham aqui no Instagram ou que querem começar a trabalhar por aqui, porque eu te garanto que vai ter conteúdo de valor aqui para quem acompanhar até o fim, e a live não vai ficar salva, gente. Então é realmente para quem estiver aqui comigo acompanhando, vai ter uma surpresa aí para quem estiver aqui no final, eu vou falar, mas compartilhem para quem, né, para mais pessoas poderem aproveitar aqui também o conteúdo agora no ao vivo, beleza? Então, vamos lá, né, para a parte que interessa, que é realmente ali o conteúdo. Qual que é a ideia quando a gente fala de marca, né, e construção de marca? Eu sempre brinco com vocês e na realidade é uma coisa que eu levo muito, né, para a vida sobre a questão das perguntas. Então, quando você fala de marca, não seria diferente, né? Você começa fazendo perguntas. E aí, qual é a ordem dessas perguntas, né? Ou quais as perguntas você precisa realmente fazer quando você vai pensar lá na sua construção de marca, na sua marca? Eu quero começar com uma em específico, mas essa é para você anotar aí e me falar depois da live, né? Eu vou fazer um post lá no feed e eu quero que você me responda lá no final da live. Qual hoje, né, pensando aí na sua marca, quais seriam as palavras que você usaria para descrever ela para alguém que não te conhece? Então pensa que você, por exemplo, eu estou te conhecendo hoje. Como você descreveria a sua marca para mim? Com algumas palavras só, não precisa ser nada muito complexo. E uma segunda pergunta, né? Como você descreveria, né? Como você descreve a sua marca favorita aqui no Instagram? E aí, por marca, eu quero dizer a pessoa que você acompanha, né? Então, um influenciador, alguém que você gosta realmente do conteúdo, que você já acompanha há bastante tempo. Como você descreveria essa pessoa? Então, pensa lá nas características que você mais gosta, né? Por que você acompanha essa pessoa? Então, guardem essas duas perguntas aí, porque depois eu vou soltar o post lá no feed para vocês me contarem, porque eu quero saber e vocês vão entender ao longo da aula o porquê delas, beleza? Então tá, vamos começar lá. Eu criei aqui, né, algumas imagens, alguns slides para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Pra gente entender um pouquinho sobre o que é essa questão da base, né? Então, quando a gente fala lá de uma base bem feita, são esses os conceitos que você tem que ter sempre em mente. Então, eu brinco aí que é a teoria do Pi, né? Que são os 3 P's e os 2 I's. Por quê? Você tem que pensar no primeiro ponto, né? O seu porquê, a personalidade, o posicionamento, inspiração e identificação. Esses são os pilares quando a gente fala de construção de marca. E aí, independente, né? Eu sempre falo aqui que você é a sua marca, mas a gente sabe que muitas pessoas também têm uma empresa realmente, né? Então, são sócios, né, de um negócio ou trabalham em uma empresa, trabalham com marketing, como eu, por exemplo, trabalho em uma empresa também. E a gente fala de uma marca como um todo, independente se pessoa jurídica ou se pessoa física, né? Como marca, a gente tem sempre essa base. E aí, a gente vai trabalhar em cada uma delas hoje, beleza? Então, compartilha aí a live, porque vai ter muito conteúdo aqui e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mandem aí no aviãozinho para quem precisa saber e vamos aí para o nosso primeiro P, né? Que é aí, ao meu ver, um dos mais importantes e que a gente acaba sempre deixando meio que de lado, na verdade, né? Porque ele acaba sendo uma pergunta feita por um lado que a gente não consegue responder de cara. Porque geralmente, quando você entra nela, as pessoas te perguntam qual é o seu propósito.
E todo mundo, quando para ouvir essa pergunta, você trava, porque não é algo tão simples, né? Meu Deus, propósito. A palavra por si só já tem um peso muito grande. Então, dificilmente você vai ter ela na ponta da língua, né? Ah, qual é o meu propósito? Ah, meu propósito é transformar a vida das pessoas através do meu produto ou serviço. Meu propósito é me doar aqui o máximo possível para ajudar o outro, né? Madre Teresa, por exemplo. Então, assim, não é algo que você tem ali tão fácil. E aí, o que você faz para inverter isso, né? Você muda a pergunta. E aí vem a questão do porquê. Eu já recomendei para vocês o vídeo do Simon Sinek, inclusive eu acho que ele ainda tá na minha bio, se não me engano. É o Golden Circle, né? A teoria do Golden Circle. Por quê? Justamente sobre isso, né? O que as grandes marcas têm de diferencial. E quando ele vai analisar, né, sobre isso, é a questão do porquê. Todas começam por ele e não necessariamente pelo produto. O produto é o último círculo, né? A última coisa do círculo ali. Porque é isso que faz as pessoas se conectarem com você. E vocês vão entender lá na frente o porquê realmente disso, né? E aí você inverte a pergunta. Como que você vai chegar na resposta ali para você ter isso, né? Muito claro. Pensa lá no porquê você começou. Por que você escolheu fazer o que você faz, se você é um prestador de serviço, por exemplo? Ou por que você criou o produto que você vende? Por que você escolheu o produto que você vende hoje? Então, tudo gira em torno dessa pergunta. E não necessariamente, né, sobre o propósito em si. Porque automaticamente, quando você responde essa pergunta, né, você volta lá realmente no seu começo, no que te motivou, o que te levou a fazer o que você faz hoje, automaticamente você vai ter o seu porquê. E aí, é claro, a gente não pode ficar sempre naquelas respostas mais rasas, né? E geralmente não é por isso, porque você pode pensar, por exemplo, eu comecei a fazer aqui os meus bolos caseiros em casa porque eu precisava de uma segunda renda. Mas por que você escolheu bolo, por exemplo, né? Você gostava de cozinhar. E cozinhar tinha algo a mais pra você, porque gostar de cozinhar é uma coisa já diferente, né, gente? A gente sabe que cozinhamos, por exemplo, para sobrevivência. A gente precisa comer, então automaticamente você acaba cozinhando. Então, quem gosta realmente, principalmente doce, por exemplo, tem um quê a mais, né? Então, você gosta daquilo ali. É algo que te dá prazer fazendo, é algo que você faz com amor. Então, percebe que se você vai aprofundando, você realmente começa a cavucar ali, né? A se perguntar mais sobre os seus porquês, você vai acabar chegando no principal, que é o que vai ser a sua base como marca. Por quê? É ele que vai te conectar realmente com as pessoas. Ele é o pontapé inicial da transformação que você quer levar. Porque você não vende só bolo no final das contas, né? Você vende a experiência das pessoas. Você vende emoção, você vende o momento dela junto com outras pessoas comendo os seus bolos, né? Então você vai além do simples fato ali dos bolos e do que você, eu faço bolo porque eu gosto de fazer. Você vai começar a construir a sua narrativa através do seu porquê. Então vale a pena separar um tempinho aí para fazer. No final da live eu vou deixar algumas perguntas aí, vai ter, né, um direcionamento aí, mas vão ter algumas perguntas que vão te ajudar a descobrir o seu porquê. Então já me manda aqui nos comentários, né, quem tá curioso aí para começar a fazer esse questionário, porque ele vai te ajudar bastante a colocar em prática todos esses pontos que eu vou trazer aqui hoje para você, tá? Então, vamos para o nosso próximo P, né, que é a questão da personalidade. Tem uma frase que eu gosto que eu acredito que resume muito o que a gente tem vivido aqui, principalmente com esse boom, né, do digital e tantas pessoas tendo acesso a esse canal aqui no Instagram, principalmente, o que é maravilhoso, porque o acesso, né, a esse canal é algo que realmente transformou a nossa forma, não só de consumo, mas a nossa forma de viver realmente. Quem imagina, né, quem lembra aí como era a vida antes dos stories, por exemplo, a gente nem lembra do Instagram direito antes dos stories. Ele realmente deu um reset assim na ferramenta, né, na plataforma. E hoje é algo que a gente não se imagina sem. Quem já esqueceu o celular em casa, né, durante o dia e teve que ficar sem o celular? É algo que a gente parece que tá faltando uma parte, né, da gente ali mesmo. É algo ruim por um lado? Sim, porque você acaba virando muito escravo, né? Tudo que você depende tem um lado negativo. Na realidade, tudo na vida tem, né, um lado positivo e negativo. Mas quando você olha para a possibilidade que você tem de realmente abrir um canal de comunicação e escalar essa comunicação, né, de uma forma gratuita, porque você precisa do seu celular, e começar a produzir conteúdo aqui, né, para realmente expor a sua marca. Quando você olha por essa ótica, as coisas mudam. E aí sim você percebe a oportunidade que a gente tem em mãos, né? E aí, quando eu falo de personalidade, a frase que eu gosto é que a personalidade é o item mais caro hoje em dia.
Por quê? Porque ela é muito rara. As pessoas estão cada vez mais com medo de assumir a sua personalidade. Por quê? A personalidade, ela é a soma, né, das coisas, a soma da sua identidade com a autenticidade. Então, para você realmente ter, né, ser autêntico aqui, você precisa assumir o seu lado real. Você precisa saber, primeiro de tudo, quem é você. E essa é uma das coisas que eu mais vejo as pessoas colocando como bloqueio para aparecer aqui, por exemplo, né? Principalmente ali nos stories, eu tenho vergonha, eu não gosto da minha voz, eu não falo muito bem, eu preciso, né, não tenho tanto conteúdo, eu não sei o que falar. São N tipos de desculpas aí que a gente acaba inventando. Por quê? Porque é com a prática que a gente melhora. Ninguém nasce pronto, gente. Ninguém começa lá brilhando 100%, né? Então, nem o Leonardo DiCaprio, por exemplo, esses dias eu tava assistindo uma entrevista dele e até, né, os primeiros filmes dele lá, ele já tinha aquele star quality que a gente chama, né? Então ele já tinha aquele negócio que você falava, esse cara vai ser bom. Claro, né? Você já dá pra perceber ali que a pessoa tem um traço muito bom para aquilo. Mas ele não era o ator que ele é hoje. Prova disso é que quantos filmes ele demorou para ganhar um Oscar, né? Injustamente, confesso, porque sou muito fã dele. Mas sim, ele levou muito tempo para conseguir, né, a prova, digamos assim, de que ele era bom. E aí, hoje, por coincidência, eu recebi uma pergunta sobre criatividade na caixinha e eu fui compartilhar o vídeo que eu gravei. E eu lembrei que foi o primeiro vídeo que eu gravei. E olha a diferença do vídeo, né? Não só a física, porque meu cabelo mudou, enfim, mas a minha postura também. Não necessariamente na forma como eu falo, mas você vai perceber. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhada no feed. Eu compartilhei nos stories também o vídeo. É muito diferente a minha forma de falar. E é um vídeo de 2 minutos, gente. 2 minutos. Eu fiquei umas 2 horas, eu acho, pra gravar aquele vídeo. Porque nada ficava bom. Justamente por quê? Porque eu não gosto da minha voz. Porque eu poderia ter falado isso aqui melhor. Porque você vai inventando uma desculpa atrás da outra. Só que aquilo ali não me impediu de continuar. E é isso que eu sempre trago pra você. Não tenha vergonha de começar. Porque você vai evoluir com a prática. Então, começa. Porque se você ficar só no seu imaginário, né? Então, pensando assim, não, eu escutei isso aqui, legal, entendi. Agora eu vou estudar mais uma outra coisa, daí amanhã eu começo. Não, quando eu tiver isso aqui pronto, aí eu começo. A gente vai sempre jogando pra frente, sempre jogando pra frente. As aulas, né? Essas aulas que eu estou dando aqui pra vocês agora, eu joguei elas pra frente. Eu estou há meses com elas, né, na minha cabeça, pensando, eu preciso fazer, e eu não fazia. Então, assim, acontece isso, gente, com todo mundo. Nós somos assim, né? Naturalmente nós somos assim. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa acionar a sua mente e dar o primeiro passo. É só dar o primeiro passo. Ele já te tira da inércia que você está e o seu cérebro já entende de que algo ali está acontecendo. Então, opa, ela nunca falou ali no vídeo, alguma coisa está acontecendo. E aí, o que vem como personalidade, né? Por que você precisa trabalhar nisso? E pra mim, esse é o ponto principal quando a gente fala de construção de marca. E aqui no Instagram, a gente ainda mais. Por quê? Primeiro que a gente já tem inúmeros bloqueios com a nossa imagem. Então, eu olho aqui, abro a câmera, eu não gosto do meu cabelo, aí eu vou gravar o vídeo, eu não gosto da minha voz, eu vou fazer stories, eu acho que eu gaguejei. Então, eu sempre vou ter esse auto-julgamento comigo e eu sou a minha pior inimiga, porque eu sempre vou achar que tem algum defeito. Então, já começa por aí. Você precisa se libertar disso. Entenda que as pessoas não estão aqui paradas esperando você começar a aparecer. Já começa por aí. Segundo, você está iniciando uma jornada e isso é muito poderoso, porque você vai chegar e compartilhar isso com as pessoas. Por exemplo, né, me perguntam muito sobre um perfil pessoal, um perfil profissional. Se você é a sua marca realmente, se você presta serviço, se você tem uma consultoria, por exemplo, né? Se você realmente está ali trabalhando e você tem essa pessoalidade, você não tem um espaço físico, por exemplo, né? Eu recomendo fortemente que você sim comece com o seu perfil pessoal, porque você já tem pessoas ali que vão poder sim ser suas clientes, né? Elas só não passaram pelo seu filtro ali, mas isso vai acontecer. Então, o que você faz? Você vai ter lá
um post que vai ser o seu divisor de águas, por exemplo. Então, né, a partir daquele post, você vai contar a sua história. E você vai fazer o quê? Vai falar, pessoal, então, como vocês, né, muitos que me conhecem sabem, eu trabalho com consultoria, por exemplo, e a partir de hoje eu vou começar a falar um pouco mais sobre isso por aqui. Eu vou começar a falar um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre como eu já ajudei X pessoas lá a transformarem os seus negócios. Então, você faz um post ali contando o seu momento e deixando muito claro que a partir dali você vai usar o seu perfil de forma profissional. O que vai acontecer? Você vai se conectar com as pessoas que querem acompanhar essa jornada. E aí vão ter alguns movimentos. Porque lembra que nós somos naturalmente noveleiros, né? Gostamos de histórias. Então a gente vai ficar, muitas pessoas vão ficar pelo fator curiosidade. Ou seja, eu quero ver aonde isso aí vai dar, né? Então ela começou a falar que vai falar do trabalho dela. Interessante, quero saber. Com o tempo e com a sua constância e conforme as coisas forem evoluindo, algumas pessoas vão realmente parar de te seguir, vão parar de te acompanhar. Mas o que você precisa ter muito claro desde o começo é que não são elas o seu foco. O seu foco é produzir conteúdo e pensar em uma jornada para quem você quer que chegue. E não só que chegue, quem quer que fique. E aí vem essa construção de marca muito clara desde o começo. Porque a sua personalidade é um desses itens. Você não precisa ser um personagem e nem deve, porque isso não se sustenta a longo prazo, né? Você precisa ter muito ciente quem é você para você passar essa verdade para as pessoas, porque é isso que vai fazer elas quererem ficar e te acompanhar. Então não adianta em um dia eu dizer, por exemplo, que eu sou fit ou que eu sou fit, isso é tão esquisito, né? Mas que eu gosto de uma vida mais saudável ou que eu faço exercício, e aí na outra semana eu viro aqui e começo a falar que não, que nossa, fazer exercício, gente, nada a ver isso aí, ninguém precisa, isso aí não tem nada a ver, as pessoas ficam fazendo pressão. Então assim, não dá pra você ter um discurso diferente a cada momento. Ah, eu não posso mudar de opinião? Claro que não, não é isso. O que eu digo é que a gente não muda as nossas crenças e os nossos valores da noite pro dia. Você evolui, você amadurece, né? Do ano passado, quem me conhece do ano passado pra cá, o quanto eu mudei. E aí, eu trouxe isso muito já na minha comunicação. Aconteceu com o vídeo. O quanto eu mudei do primeiro vídeo que eu fiz em junho, não foi no ano passado, foi há 3 meses atrás, 4 meses atrás, até agora. Então percebe que isso as pessoas vão conseguir perceber também com você, compartilhando isso com elas. Então elimina o pensamento de que você vai estar pronto. Mas em relação à sua personalidade, você precisa ter muito claro quem você é e como você quer mostrar isso para as pessoas. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que também falam: eu não quero mostrar minha vida pessoal, eu não me sinto confortável, eu não sei o que mostrar, eu não quero virar uma blogueira. N coisas que também trazem. A gente tem que analisar, primeiro de tudo, que você fazer, por exemplo, uma sequência de 10 stories no seu dia significa uma fração de 1 minuto e meio do seu dia, né? Então, assim, é 1 minuto e meio dentro de 24 horas. É um mínimo do que seria o seu dia. E você escolhe o que você quer mostrar. Essa é a virada de chave quando a gente entende que você edita a sua vida que está aqui. E aí, tanto para a sua produção de conteúdo, né? Então, tanto quanto você como marca, como que você consome das pessoas, porque isso também pressiona muito a gente. Você entra aqui no Instagram e parece que todo mundo tem a vida perfeita, né? Porque tá todo mundo lá muito bem, tá todo mundo viajando, todo mundo sorrindo, todo mundo indo nos lugares mais legais. Mas a gente não percebe que aquilo ali é um editado, né? É uma fração da vida da pessoa. A gente não percebe que, por exemplo, eu acabei de chegar no treino, eu fiz lá a minha sequência de stories. Depois daquilo ali, eu vou lavar louça, eu vou varrer a casa, eu vou trabalhar. Eu tenho uma vida normal assim como você. E é a mesma coisa. E aí a gente vê a escolha que você faz do que você quer comunicar. O que faz sentido para a sua narrativa? E aí vem o terceiro P, que também é muito importante. E ele é o que vem na sequência, né? Justamente porque se você não tiver claro sobre a sua personalidade, você não vai conseguir ter um posicionamento. Porque só defende e só tem realmente um posicionamento bem construído quem tem uma personalidade muito clara. Não dá para você ficar ali no meio termo. E é por isso que aquela frase, né, de que ser o item mais caro hoje em dia é tão real, porque as pessoas têm medo de se posicionar, e se posicionar está ligado à personalidade.
Você tem que ter muito livre, por exemplo, que você não tá aí pro julgamento alheio, sabe? Eu não me importo com o que as pessoas estão falando, porque é a frase que eu tanto gosto. Ninguém paga meus boletos, não é verdade? Inclusive, se quiserem, estamos aí liberando alguns. Mas essa é a realidade. As pessoas não pagam os seus boletos. Então, quando você se liberta da opinião alheia, já é uma coisa que vira o seu trabalho, vira a sua vida, a sua visão de vida muito, muito. Por quê? Você consegue se posicionar sobre as coisas. E aí vem outra confusão que também tem muito. E as pessoas acham que posicionamento é polêmica, é você ter um lado sempre para as coisas, é ter uma opinião sobre tudo. A maior libertação que tem é exatamente você poder dizer que você não tem uma opinião. E que você não é obrigada a ter uma opinião sobre tudo. Muito pelo contrário. É libertador você não precisar opinar sobre tudo. E isso é um posicionamento, entende? Assim como você, por exemplo, eu não preciso expor meu posicionamento político, religioso, se eu não me sinto bem, se isso não agrega para minha comunicação, se isso não faz parte da construção da minha marca. Entendem como você escolhe todos os elementos que vão fazer parte da sua construção como marca. Então, você precisa saber exatamente o que você quer comunicar. E aí vem lá o seu porquê. Você começou por um motivo. O que você queria? E aí você vai somando elementos à sua construção. Então é realmente um passo a passo, né? Um depende do outro, porque se você quiser simplesmente falar de posicionamento, sem você entender qual é o seu porquê, vai ficar muito vazio. Você precisa saber que é um conjunto de coisas, né? Então por isso os 3 P's e os 2 I's, porque eles se complementam e juntos eles fazem realmente uma marca que tem sentido, uma marca que tem senso de comunidade, uma marca que faz a diferença, né? E aí vem a questão das crenças, dos rituais, né, que eu sempre falo. O que você acredita? Por que você acredita nisso? Então, por exemplo, se você tá lá na questão dos bolos, você é confeiteira, você acredita que baunilha, né, é só a baunilha da plantinha lá, aquela original mesmo. Você não gosta da baunilha que vem no potinho. Isso é uma crença sua, você defende isso. E quem te acompanha pode ou não se identificar com isso. E aí vem a questão da sua comunidade. O que o posicionamento traz, né? Ele traz justamente esse filtro. Você quer que fique as pessoas que se identificam com você. Por isso, o próximo ponto é a identificação e a inspiração, porque é uma coisa levando a outra. E quando você não tem um posicionamento claro, é porque você não está, primeiro, né, com uma personalidade muito definida, porque quem fica em cima do muro, né, não tá ali, não tem uma personalidade muito definida, porque a pessoa quer agradar todo mundo. Então ela tá ali naquela onda do eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu vou pra onde me favorece. Isso transmite uma mensagem também. Se é essa mensagem que você quer transmitir como marca, ok. Agora, a partir do momento que fica claro na sua comunicação, que fica claro na sua personalidade, o que você acredita, o que você defende, né? Quais são os seus valores. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem a sua família. Então, família é um dos seus valores. Não adianta, você não vai ser uma pessoa que vai estar amanhã ou ali depois falando que, não, todo mundo tem que ser solteiro, eu não defendo mesmo que tenha filhos. Coisas do tipo que vão ser contraditórias, né? Não que necessariamente você tenha que falar sobre. É que são coisas que vão estar implícitas na sua comunicação a partir do momento que você escolhe mostrar e compartilhar elas com a sua audiência também. E aí vem a questão do o que você escolhe, né? O que faz sentido. Você precisa sempre pensar com quem você quer falar. Qual é a mensagem que você quer que as pessoas tenham? Eu até deixei um post hoje, né, no feed com um passo a passo, né, algumas perguntas ali sobre branding, porque essa é a estrutura para você construir realmente um branding bem feito. E em resumo, o que é essa palavra que tá tão famosa agora? Branding é basicamente o que as pessoas vão falar quando você não estiver ali. Então, o que elas vão falar da sua marca? O que elas vão falar do seu produto quando você não está? Elas vão falar, nossa, a marca da Simone, meu Deus, não, é uma consultoria, ela dá aulas, ela faz atendimento de mentoria. Então, o que as pessoas vão falar? Qual que é o sentimento que elas vão ter em contato com a sua marca? É isso que você tem que ter sempre em mente quando você pensa na comunicação que você tem, no que você vai mostrar, o que você quer trazer, como você vai explicar. Lembra que você quer levar a pessoa do ponto A ao ponto B. E isso começa exatamente da sua marca. Por quê?
várias pessoas podem estar querendo, né, e com certeza estão querendo levar a pessoa do ponto A ao ponto B, mesmo que inconscientemente as pessoas querem isso, né? Por quê? Porque elas querem vender. E aí, você tem que entender qual é a mensagem que você, como marca, vai passar para conseguir ter autoridade suficiente, ter conexão suficiente com a pessoa para que ela escolha você para ser essa condutora dela, né? Para que ela escolha você a ser a pessoa que ela vai lá e vai passar o cartão no final. Então, qual é a mensagem que você quer passar? Isso tem a ver com o seu posicionamento, porque ele é um filtro natural. E por que ele é um filtro natural? Porque a gente parte para o nosso próximo ponto aí da nossa base, que é o quê? Inspiração. A venda, ela acontece, gente, através do desejo. Quando você quer vender algo, você precisa gerar desejo. E por isso que essas semanas aí eu falei, né, há uns dias atrás, sobre a questão da ação com influenciadores, que a maioria das pessoas faz sem estratégia e por isso que não funciona, né? Não tem, assim, o resultado esperado. E foi até engraçado, porque depois uma amiga veio me procurar e falou, não, eu não acredito mais nessa questão de influenciadores, eu fiz, não deu certo, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu compartilhei a live com ela pra ela ver e ela me veio depois, nossa, é verdade, aquilo ali é o que você falou, eu nunca fiz, então talvez por isso realmente não deu certo. O que acontece? Você precisa dar tempo o suficiente e saber conduzir as pessoas ao ponto de gerar desejo nelas. A venda é uma consequência, porque a venda é emoção. Se você não tem conexão suficiente com a pessoa para gerar emoção e automaticamente o impulso, que é a compra, não vai acontecer a venda, porque você não gerou desejo suficiente, a pessoa não foi convencida lá no inconsciente dela de que ela precisa aquilo. A gente é convencido no nosso inconsciente e aí depois você traz para o lado racional. Tanto que todo mundo, né, que tem essas orientações de, por exemplo, como que você deixa de... Porque o consumismo, né, você acaba sendo um vício, ele acaba sendo um gatilho porque, eu tô triste, eu vou comprar alguma coisa. Então, como que você foge disso? Você leva pro seu lado racional, que é aquelas perguntinhas lá, né, do eu preciso, eu posso comprar isso, ou tem que ser agora? São 3 perguntas, agora eu não lembro. Mas o que é essa tentativa? É você levar pro seu lado racional, porque é o racional que vai te travar. Por que homens e mulheres compram de formas diferentes? Né? E vocês, né, com certeza já perceberam isso, mesmo que instintivamente, né? Mas sim, homens e mulheres compram de formas diferentes. Porque a mulher é muito mais emocional. O homem, ele é muito mais racional. O homem vai comprar um carro, ele quer saber o quê? Quanto de velocidade o carro tem, qual é o valor da manutenção, se aquele carro vai valorizar ou vai desvalorizar. Ele é prático, entende? Ele vai no ponto, ele quer aquelas perguntas, ele vai com checklist e já deu certo ali as perguntas que ele queria, ele vai passar o cartão e pronto. Mulher não, mulher tem que gostar do design do carro, ela tem que olhar por dentro como que é, ela tem que ver se vai ter espaço ali no painel, o que tem ali para ela deixar de coisas, o banco. É sempre mais no detalhe. Mulher é emoção. E homem é razão. E a maioria das compras, né, a venda, ela acontece no seu lado emocional. Então, para você se conectar ao ponto da pessoa realmente querer comprar alguma coisa com você, você precisa ter esse momento em que ela vai se inspirar. Por quê? A inspiração é o que gera o desejo. E a pessoa só vai se inspirar em você se ela tiver tempo suficiente de convivência, né, de conexão com você, para realmente achar você alguém que vale a pena ela ter algo, né? Então pensa lá, se você tá vendendo um curso, por exemplo, a pessoa precisa ver em você alguém que vai ensinar algo a ela de fato, alguém que tenha a agregar a ela. Se você não deu tempo suficiente para ela pensar sobre isso, ela não vai querer comprar nada. Por quê? Porque você não convenceu, você não teve conexão ainda com ela. Todos nós temos um senso de pertencimento. A gente quer pertencer a algo. E a gente só tem isso quando a gente se sente inspirado àquilo. Então você quer se conectar com as pessoas que te inspiram. Você quer estar com as pessoas que te inspiram. Eu tenho isso muito, por exemplo, nas empresas, né, que eu passei em relação aos meus líderes. Eu sempre quis, né, e gostei muito de trabalhar com pessoas que me inspiravam. Porque você quer aprender, você quer absorver aquilo ali da pessoa, né? Você sente que você tem algo a realmente... É uma troca ali. Então, você vai aprender algo e vai sair melhor daquilo ali. Então, se você não gera inspiração, dificilmente você vai ter conexão suficiente para gerar o desejo. E por que você quer gerar o desejo, né? Como que você vai chegar nesse ponto e por que ele é tão importante?
Porque é a partir da inspiração, né, dessa conexão que você tem com a sua audiência que vai vir a venda, mas muito além da venda é a questão do relacionamento. Lembra que uma marca bem posicionada, uma marca forte, ela tem uma comunidade em torno dela. Então a gente tem lá a Apple, por exemplo, né? A Apple hoje, ela já nem se preocupa mais com os preços, nunca na verdade se preocupou com o valor, né, do iPhone ou dos produtos. Por quê? Porque desde o começo ela começou, né, ela realmente deu o start de uma forma diferente. Já começa pelo próprio nome do produto, né? É um iPhone, não é simplesmente um celular, né? O que seria lá um fone, por exemplo. Não, ele é um iPhone, você tem um iCloud, você tem um iPad. Então, é um universo em torno da marca em todos os elementos. E isso é muito importante. Por quê? Porque traz senso de pertencimento. Lembra que a gente quer pertencer a algo. E aí você faz isso dentro da sua marca com diversos, né, com uma soma aí de coisas, começando por quê? Pelos seus valores e crenças, né, porque as pessoas se conectam com você pelo que você acredita, pelo que você defende, pelo que a sua marca é e pelo que a sua marca passa. E aí, como que você leva isso pro dia a dia na sua comunicação? Através da sua linguagem, através da sua identidade visual, então as cores que você usa, os símbolos que você usa, os rituais que você tem com a sua audiência. E aí me vem sempre essa dúvida, né? Me perguntam muito sobre, o que é um ritual? Se você, por exemplo, é a confeiteira lá, né, que eu comentei no começo, e você acredita que só a baunilha, né, de verdade lá da plantinha, é a baunilha que vai trazer o sabor, que vai trazer o diferencial ali pros seus bolos, você pode ter um ritual de ter lá, toda vez você raspando a fava da baunilha, aquilo ali é o seu momento do dia, né, o seu wow moment ali, por exemplo. Se eu passei muito tempo, eu sempre acordava e tomava café. Então, o que eu fazia? O meu ritual era sempre ter o café. Por quê? Porque o café te dá energia. Então, por um tempo, aquilo ali pra mim foi realmente um momento de conexão. Hoje eu tenho a mensagem no começo do dia. Por quê? Porque eu começo assim realmente, né? É uma coisa que eu acredito, que você vai começar seu dia mais leve, se desconectar, procurar uma mensagem que te inspira. Então, depende do universo que você tá criando em torno da sua marca. Mas isso é muito importante, porque é isso que vai gerar conexão. Esse é o ponto base do relacionamento. As pessoas querem ter isso. Por que eu defendo tanto a questão da constância? Você não vai criar conexão se você aparecer um dia, sumir 5 e voltar daqui 10. As pessoas precisam de repetição e elas precisam de rotina. Se você não é constante, você não consegue nenhum dos dois. Você precisa de constância para conseguir realmente se conectar com as pessoas no longo prazo, né? Elas precisam poder confiar em você. E confiança vem do aparecimento, né? Se você, quem não é visto, não é lembrado. Essa frase não existe à toa. Você precisa estar ali para as pessoas saberem que, eu posso realmente perguntar alguma coisa ali para Simone e ela vai me ajudar. Eu sei que o Zé da padaria ali, ele tá todo dia, então eu posso ir lá perguntar para ele também sobre o pãozinho, ou sobre o que é a promoção da semana. Então, as pessoas precisam ter esse sentimento de que você está ali, para quando elas precisarem. E aí, se você simplesmente foca, né, no agora e, fiz os stories ali e deram simplesmente 10 views. E amanhã você fala, não vou fazer, né, hoje eu tô corrida, não tô aqui conseguindo, não tive tempo. As pessoas não vão lembrar. Se você não tem constância, você não consegue ter relacionamento no longo prazo. Então, esse é um primeiro ponto da questão do pertencimento. Um pouquinho antes aqui na live, eu compartilhei que o Instagram lançou agora uma atualização, que é um sticker, né, ali dentro dos stories, que você ativa ele e a pessoa pode clicar e criar o dela. Você não escolhe ele, pelo menos não tá liberado aqui no Brasil ainda, acho que só nos Estados Unidos e no Japão, pelo que eu li. Mas ele já chegou aqui, por exemplo, por quê? Porque uma pessoa foi clicando e foi levando, porque daí você vê aquilo ali no stories do outro, clica e vai pro seu. E aí você cria um seu. Isso é o quê? Senso de pertencimento, porque você tem acesso através do outro e você se conecta com o outro através daquilo ali. Então, vê como que as coisas estão nos detalhes, né? A gente tem isso já tão inconsciente que é natural você querer fazer parte de algo. O que acontece muito também que você pode usar na sua comunicação, isso você pode ativar agora. Você tem lá os seus jargões, as suas frases, as suas piadas internas, as coisas que você gosta, que você entende. Eu falo muito, por exemplo, que você tem que botar a cara no sol, que é um meme aí, quem é das antigas, né, vai lembrar.
Mas é uma coisa que pra mim faz muito sentido. Você tem que botar a cara no sol mesmo, não tem vergonha de aparecer. E aí é algo que quem já está acompanhando sabe, quem conhece o meme vai lembrar, então você vai conectando. Só que não faria sentido se eu tivesse falado só uma vez. Eu preciso repetir isso. E esse é outro medo que as pessoas têm muito também, né? De ser repetitivo. Ah, eu vou ser chato. Ah, as pessoas vão cansar. Aí ninguém mais vai querer acompanhar. Quem realmente está interessado, quem realmente gosta do que você traz e se o conteúdo, né, se o seu produto ou serviço gera transformação para a pessoa, ela vai querer ficar, ela vai querer mais daquilo ali. Não é porque você está falando, né, sobre o mesmo assunto que é o seu assunto que ela não vai querer voltar, muito pelo contrário, ela vai querer saber mais sobre aquilo ali. É que a gente confunde ser repetitivo com ser monótono, né? Monotonia é realmente ser chato, porque você está fazendo a mesma coisa. Se você vai falar do mesmo assunto, do mesmo jeito toda vez, realmente não vai ter como, né, te defender aí. Mas a ideia de ser repetitivo é justamente o oposto. É você responder a mesma pergunta de formas diferentes. Guarde aí essa frase, né? Então, ser repetitivo é responder as mesmas perguntas de forma diferente. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula de amanhã, que é sobre conteúdo, né? Que é o corpo aí do nosso foguete. Mas sobre a nossa teoria aí, né? Dos 3 P's e dos 2 I's, eu tô acompanhando. Quais são as dúvidas? Se ficou alguma dúvida, né? O que vocês querem aí retomar? Mas relembrando os pontos, né? Então aí você tem realmente que seguir essa base, porque é isso que vai fazer a diferença na sua marca no longo prazo, principalmente, e para que você tenha uma marca que se destaque. Porque hoje a gente tem muita gente, né? A internet e aqui principalmente no Instagram, você não tem uma régua para nivelar ali. Todo mundo pode criar um perfil e começar a produzir conteúdo amanhã, o que é muito bom. Te abre uma janela de oportunidades magnífica, né, que a gente não tinha há 3, 5 anos atrás. Só que ao mesmo tempo, você precisa também ter estratégia para conseguir se posicionar de uma forma diferente, porque isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito. A pessoa tem muita autoridade no físico, a pessoa tem muito conteúdo, né, no mundo offline, mas quando vem pro digital, ela não consegue fazer essa transição. E aí o pior, ela quer se comparar com quem já está muito forte no digital, porque a pessoa começou, né, a gente tem muita gente aí que é usuário e que já pegou os gatilhos, que já entendeu como a ferramenta funciona e que está produzindo. E aí a pessoa nem tem tanto conteúdo assim, mas ela está aqui produzindo, botando a cara no sol e fazendo acontecer. E aí quem tem essa bagagem toda não consegue, e aí trava. E eu não vou ficar fazendo dancinha, eu não vou ficar competindo com blogueira, eu não vou... E coloca um monte de desculpas e não consegue, né, realmente fazer essa transição. Quando você entende que você se posicionar aqui, né, está muito baseado nesses pilares que eu trouxe, que você realmente é só parar e fazer as perguntas certas para conseguir construir isso, as coisas começam a se abrir um pouco mais. E aí vem o grande desafio lá do conteúdo, né, que eu sei que é uma coisa que muita gente também trava na hora de começar a fazer. A gente vai falar sobre isso amanhã com mais detalhes. Eu vou trazer também aí várias dicas para você conseguir destravar essa questão do conteúdo. E na sequência, né, na terça-feira, a gente vai falar sobre estratégia e intencionalidade, porque também não adianta só produzir conteúdo se você não tem estratégia e se você não é intencional no que você faz. Então fiquem aí, né? Acompanhem essa sequência, sempre às 9h05 a gente vai se encontrar aqui para continuar e terminar de montar o nosso foguete, para lançar ele aí e vocês terem muito sucesso na caminhada de vocês. Essa é a minha missão, né? Então é o meu porquê, ajudar você a realmente ter aí uma comunicação mais assertiva, decolar a sua marca, levar a sua mensagem para cada vez mais pessoas. Essa é a minha missão. Me contem aí se vocês gostaram. Eu vi que o Gil tá aí, a Tati, a Thaís também. Obrigada, Tati. Eu quero ver a senhorita ainda na Tatiane aí, botando a cara no sol. Gente, pra quem mora em Floripa, os bolos da Tati são maravilhosos. Muito, muito bom. Era isso, gente, que eu queria deixar pra vocês. E aí, pra quem acompanhou aqui, né, que eu fiquei de passar a surpresa, tem o link na bio que vocês, né, só vão saber, eu não vou falar pra ninguém, porque eu vou mandar um material exclusivo pra vocês amanhã, então cliquem lá, vocês vão cair no grupo do Telegram e eu vou compartilhar o resumo, né, então eu fiz uns slides aí pra vocês,
sobre o que eu falei aqui hoje, então para você relembrar, para você ter sempre esse material e conseguir construir. E eu vou passar também algumas perguntas ali para vocês responderem, porque quem acompanhar todas as lives, né, quem responder todas as perguntas e fizer ali, né, as atividades, na quarta-feira eu vou falar a surpresa para quem fizer e realmente, né, me mandar ali, eu quero ver os feedbacks, porque a ideia é que vocês pratiquem. Então, como hoje a gente falou sobre a sua marca, como você define, né, todos esses pilares, as atividades, as perguntas que eu vou mandar lá para vocês são exatamente para te ajudar nisso. Então, é um exercício bem prático realmente. Amanhã a gente vai falar de conteúdo, então eu vou mandar outras perguntas e outro material para te ajudar na sua criação de conteúdo. E assim a gente vai fazendo todos os dias. Na quarta-feira eu vou falar, né, o que quem fizer aí todas as coisas vai ganhar, porque é algo muito legal que eu vou poder compartilhar com vocês e eu tô muito feliz em poder compartilhar. Então, cliquem no link que tá ali na bio, que é o link do grupo. Só vocês vão ficar sabendo, porque eu não vou divulgar, porque eu quero realmente valorizar quem acompanhou a live aqui ao vivo comigo, quem participou, e também deixar pra vocês responderem as perguntas lá, porque quem fizer todos os exercícios vai ganhar uma coisa muito legal na quarta, tá bom? Um beijo e obrigada aí pra quem participou, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer o post lá no feed agora e eu quero saber de vocês lá as nossas duas perguntas, né? Como você descreveria a sua marca para quem não te conhece? Então, como você descreveria a sua marca hoje para quem não te conhece? E como você descreveria a sua marca favorita, né? Então, a pessoa que você segue aqui que você mais gosta ou a sua marca favorita aqui, como que você descreveria ela também? Tá bom? Um beijo e obrigada e até amanhã!